Oi, gente, sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre verbo, de novo, mas a gente vai falar mais especificamente hoje do modo indicativo, né? Como eu fiz o comentário na aula anterior, essa classe é uma classe muito extensa, então a gente precisa. Ela é extensa e ela tem diversas peculiaridades, então a gente precisa deixar, digamos assim, separadas essas peculiaridades. Então, hoje a gente vai falar sobre o modo indicativo, e eu tô compartilhando aí com vocês o meu slide, tá? Do modo indicativo, e a gente vai falar agora um pouquinho sobre o modo indicativo. É verdade que a gente tem 6 tempos, né? Como a gente viu na aula anterior, a gente tem o presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. E aí, com um monte de tempo desses, né? Sobretudo os 3 tipos de pretérito e os 2 tipos de futuro, que às vezes assim a gente tem esses tempos, mas basicamente a gente sabe como é que funciona o presente, o passado, na sua forma mais ampla, né? Que indica uma ação que aconteceu, ou um fato que aconteceu, e o futuro de um fato que ainda vai acontecer. Mas é muito comum as pessoas não saberem diferenciar esses 3 tipos de passado e esses 2 tipos de futuro do modo indicativo. Então, assim, hoje a gente vai falar um pouquinho, os objetivos é esclarecer essas diferenças aí que ocorrem entre esses tempos verbais do modo indicativo. Muito bem. O presente, como todo mundo sabe, né, acontece, indica uma ação que ocorre no momento em que se narra a ação, o agora. O pretérito perfeito, ele vai indicar uma ação que ocorreu num determinado momento do passado e foi acabada. Por exemplo, eu fiz a tarefa, e aí eu tenho uma ação que ocorreu no passado e ela acabou. Ela não acontece mais, ou não acontecia no passado, né? Que é essa diferença que vai acontecer entre o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. No caso do imperfeito, a gente vai ter uma ação ocorrida no passado também, mas essa ação não foi completamente acabada, terminada, certo? Além disso, ela pode indicar esse pretérito perfeito, né? Pode indicar continuidade e duração da ação no passado, certo? Por exemplo, é diferente eu dizer que enquanto eu fazia a tarefa, minha mãe cozinhava. Então percebam que nesse contexto, nessa estrutura, a gente já vai ter uma ação que ocorria, que, digamos assim, o aspecto, a gente vai ter uma diferença de aspecto. O aspecto não é perfectivo, o aspecto é imperfectivo, como a gente viu na aula anterior, quando a gente falou das indicações mais gerais, né, os aspectos mais gerais sobre essa classe que são os verbos, certo? Então, nesse caso, a gente vai ter uma ação que não foi terminada, por isso o pretérito imperfeito. No caso do pretérito mais que perfeito, nós vamos ter uma ação que ocorreu antes de outra ação no passado, tá? Por isso ele é mais que perfeito, né? Ele é acabado e a ação foi acabada e ela fala, é uma ação antes de outra, né? É muito incomum hoje em dia a gente usar o pretérito mais que perfeito. Normalmente ele é usado em contos, né, crônicas, textos mais formais, mais literários até. É muito incomum no dia a dia a gente usar o pretérito mais que perfeito. Mas, um exemplo, para dar um exemplo aqui, para a gente ter um exemplo, a gente tem, por exemplo, ela lembrara dos tempos sofridos que vivera. Né? Aí tem o lembrar, tem o viver, e aí a gente tem essa forma que indica uma ação que ocorreu antes de outra ação passada, tá? O futuro do presente
no futuro do presente, nós vamos ter a indicação de uma ação que vai acontecer no momento posterior ao discurso. E esse futuro é um futuro certo, tá? Por exemplo, eu irei à festa, eu comprarei aquela casa, né? E aí você percebe que você tem a colocação aí de uma ação que vai acontecer ainda, mas essa ação é uma ação certa. Tá? Diferentemente do futuro do pretérito, que embora esteja alocado dentro do modo indicativo, é um futuro que vai estar aí ligado à questão da possibilidade, tá? Nós vamos ter a indicação de uma ação que é consequente de outra, encontrando-se condicionada. Tá? Então, vai se referir a um fato que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação passada, né? Eu compraria aquela casa se tivesse dinheiro. E aí, perceba, eu compraria, né? E aí a gente tem a indicação de uma possibilidade, tudo bem? Basicamente, essas são as diferenças entre esses tempos verbais. Tudo bem? Aqui a gente tem as desinências, né? Que são as desinências verbais. Como a gente viu na aula anterior, eu disse que falaria melhor em cada aula sobre cada modo, as desinências de cada modo. Lembrando que a desinência modo temporal, ela vai indicar o modo, no caso, modo, se é o modo indicativo, subjuntivo ou imperativo, e o tempo. Qual é o tempo verbal desse modo, né? E aí vocês têm um quadro bem bacana, que é do modo indicativo. Aí vocês têm os tempos presentes. Percebam que, por exemplo, na primeira conjugação do presente, do modo indicativo, eu não vou ter marcação. Eu não tenho desinência modo temporal. Então, a forma a gente chama de morfema zero, né? Lembra lá? Morfema zero. Assim como na segunda e na terceira conjugação do presente, do modo indicativo. Assim como na primeira, na segunda e na terceira conjugação do pretérito perfeito. Não tem marcação de desinência modo temporal. A desinência modo temporal é zero, ou a gente chama também de morfema zero, certo? No caso do pretérito imperfeito, na primeira conjugação, a gente vai ter a forma vá, que pode variar para a forma V, tá? Cantava, eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, vós cantáveis. Ó, percebam que mudou aí um pouquinho. Na segunda e na terceira conjugação, né? A gente vai ter a forma A, que pode variar para a forma E. Eu vendia, eu partia, tá? No pretérito mais que perfeito, a gente vai ter na primeira conjugação, assim como na segunda e na terceira, o rá, a forma rá, que pode ser variável aí para forma re, tá? Lembrando que no caso do pretérito mais que perfeito, essa forma é átona, tá bom? Então, eu cantara, deixa eu pegar aqui um verbo da segunda conjugação, eu vendera, e da terceira eu partira, tá? No caso do futuro do presente, a gente vai ter a mesma desinência modo temporal do pretérito mais que perfeito, com uma diferença. Nesse tempo verbal, a gente vai ter a forma ra tônica, tá? Ele cantará, ela venderá. Vou pegar a primeira pessoa da terceira conjugação. Eu partirei, tá? Então, percebam que a forma, o morfema que vai indicar a desinência modo temporal nesse tempo, futuro do presente, do indicativo,
apesar de ser igual, a forma é igual, mas a fonética é diferente, tá? No pretérito mais que perfeito, a forma ra ou re é átona, não tem força, e na forma no tempo futuro do presente, a gente vai ter essa forma tônica, tudo bem? No futuro do pretérito, a gente vai ter a forma, tanto na primeira conjugação quanto na segunda e na terceira, a gente vai ter a forma ria, que pode variar para rie, tá? Então, eu cantaria, eu venderia, eu partiria. Tudo bem? Isso aí são as desinências modo temporais do modo indicativo, tá? Muito bem, vamos passar aqui. Aí aqui, olha que bacana, aquela indicação que eu fiz para vocês da gramática para concursos do professor Marcelo Rosenthal, a gente tem aí, percebam que a gente vai ter, né, eu retirei, desculpa, essas tabelas dessa gramática, tá bom? E aí vocês podem perceber que ele faz a separação bem bacaninha, ó, dos morfemas verbais, né? Então ele mostra que, ó, essa primeira coluna é a coluna do radical, aqui a gente tem a coluna da vogal temática, aqui a gente tem a coluna da desinência modo temporal, e aqui a gente tem a coluna da desinência número pessoal. Ele faz isso nas 3 conjugações, então percebam aí, primeira conjugação, a segunda conjugação, e bem aqui para vocês, a terceira conjugação. Bem bacana, né? Vale a pena adquirir essa gramática, gente. Muito bem. Aí eu gostaria de fazer, embora a gente esteja falando aqui de gramática tradicional, né? Eu gostaria de fazer uma observação. Antes de eu fazer as observações, considerações, na verdade, vale ressaltar que essas são as conjugações aqui, tá, gente, de verbos regulares, tudo bem? Muito bem. Voltando aqui para a gente fazer algumas considerações. Assim, embora nós estejamos tratando aqui de gramática tradicional, eu preciso, como professora de língua portuguesa, fazer algumas considerações sobre o modo indicativo com relação ao uso, né? E aí vão elas, tá? Por exemplo, antigamente, a gente tinha a forma hei de comprar, utilizando aí o verbo haver como verbo auxiliar para indicar o futuro do presente, né? Então, a gente, ao invés de dizer comprarei, a gente dizia hei de comprar. Percebam que eu faço a marcação aqui do hei, que antes a forma no verbo principal era a forma zero. Não tinha marcação de desinência, né? E aí, não tinha essa marcação de futuro. O que aconteceu? Com o passar do tempo, com a língua se transformando, modificando, esse pedacinho ei se gramaticalizou, a gente chama. Ele passou a ser um morfema gramatical, tá? E aí ele veio, ó, percebam, ele veio para dentro da forma do verbo comprar. Então, comprarei aquela casa. Muito bem. Acontece, gente, que, como eu disse, a língua sofre transformações ao longo do tempo, isso é inevitável, e quem faz essas transformações somos nós, parte da língua, e aí eu preciso fazer algumas indicações aqui, para a gente parar um pouco para refletir sobre esses usos que a gente faz dos verbos no modo indicativo, tá? A primeira delas é o uso do verbo ir como auxiliar para indicar futuro do presente, inclusive sendo auxiliar dele mesmo. Olha que bacana. E aí eu tenho alguns exemplos aqui, ó. Eu vou fazer o dever de casa. A gente dificilmente, hoje em dia, em situações informais, né? Às vezes até em situações formais mesmo, gente, a gente não usa o eu farei. A gente não usa a forma
de futuro do presente como é prescrita pela gramática tradicional. A gente usa o verbo principal acompanhado do verbo ir como verbo auxiliar para fazer essa indicação de futuro do presente. Eu vou fazer o dever de casa, eu vou comprar um livro, eu vou limpar a casa, tá? E também é bacana, eu comecei a perceber isso como professora, né, e pesquisadora de língua, eu comecei a perceber aqui na minha cidade. Eu não sei se na cidade de vocês percebem, vocês podem parar um pouco para ouvir, se esse ir, esse ir está funcionando como auxiliar de si mesmo, né? Mas eu já ouvi aqui, e aí eu faço aqui uma observação, eu faço aqui um exemplo, uma exemplificação. Nós vamos ir ao show ou no show amanhã. Nós vamos ir ao show amanhã, né? E aí vocês podem dizer assim, mas puxa, já é ir. Para que eu preciso de um auxiliar? Bem, há possíveis explicações para esse uso, né? Parece que o ir não está sendo suficiente. Eu preciso reforçar com ele mesmo, sendo auxiliar, né? E também por uma questão de recorrência. Se eu uso em outros verbos, por que eu não posso usar nesse? Né? Enfim, mas essa é uma questão, percebam, que não é aceita pela gramática tradicional, mas que os falantes usam sem nenhum problema e conseguem se comunicar sem nenhum problema, né? A outra consideração é sobre o uso do verbo ir como auxiliar para indicar o futuro do pretérito. Eu vou pegar esse mesmo auxiliar, esse mesmo verbo, utilizá-lo como auxiliar para a indicação de futuro do pretérito. Eu ia comprar aquele carro, eu ia dormir cedo, mas tenho que estudar, tá? Então, assim, percebam que eu faço a mesma construção, mas agora para indicar o futuro do pretérito. Percebam que a marcação, ele como é auxiliar, ele tem essa marcação, a marcação de flexão vem nele, tá? Também posso usar, a gente usa de modo geral, isso aqui, gente, é muito bacana, porque dificilmente, ou eu posso dizer até que eu nunca vi ninguém usando isso que eu vou falar agora, tá? Então, a gente tem o uso do pretérito imperfeito para indicar o futuro do pretérito com alguns verbos. E aí eu tenho dois exemplos aqui para vocês, que é o verbo querer e o próprio verbo ir, tá? O que eu disse que eu nunca vi ninguém usando, que a forma como a gramática tradicional prescreve que você deveria usar o verbo querer, seria o futuro do pretérito mesmo do verbo querer, que eu nunca vi ninguém usando, né? Então, as pessoas dizem de modo geral, nós dizemos de modo geral, eu queria aquele carro. Mas esse queria não é pretérito imperfeito. Apesar de a forma ser pretérito imperfeito, eu quero passar aí a noção de futuro do pretérito. Eu quereria aquele carro. Mas, gente, sinceramente, eu nunca ouvi ninguém falando, tá? Essa forma aí. Vocês podem me perguntar, mas Thaís, tu usas essa forma? Não, gente, eu não uso. Imagina que estranho que ia ser. Eu sei que essa é a forma que a gramática tradicional prescreve como forma correta. Mas imagina que estranho ia ser eu sair por aí falando eu quereria, as pessoas iam me olhar meio estranho, né? Mas enfim, página virada. E aí a gente tem também o uso do ir, né? Eu ia nesse show se não fosse pago. As pessoas dizem comumente, sem nenhum problema, porque conseguem efetivar a sua comunicação, estabelecer comunicação com o seu interlocutor, ao invés de dizer o que a gramática prescreve, a gramática tradicional prescreve, eu iria nesse show se não fosse pago. Eu não sei porque tem um ponto de interrogação aí, eu acho que houve um problema gráfico. Eu posso tirar ele aqui, porque só para
ninguém ter problema com a ortografia. Muito bem. E aí eu iria nesse show se não fosse pago, tá? Essas são formas, como eu disse, do uso de modo geral, das pessoas de modo geral. E eu tenho mais algumas considerações, tá? Para a gente finalizar aqui a nossa aula de hoje, de agora. Que é o uso do pretérito imperfeito para indicar polidez, né? A gente usa o pretérito imperfeito também para indicar polidez. Você poderia fazer um favor para mim? Vocês poderiam nos ajudar? Então percebam que a gente usa de modo geral a forma do pretérito imperfeito, né? Para indicar. Perdão, gente, não é pretérito imperfeito, é futuro do pretérito. Houve um probleminha aqui. Vou ajeitar. Essas coisas acontecem. Futuro do pretérito. Pronto, tá ajeitado. É bacana ver essas coisas para dizer que a gente não é 100% perfeito, a gente às vezes acontecem probleminhas aí técnicos, né? Muito bem. Futuro do pretérito para indicar polidez. Muito bem. Vocês poderiam nos ajudar? Você poderia fazer um favor para mim? A gente usa também só que, na verdade, essa forma não é considerada como polidez. Na verdade, algumas pessoas tomam como grosseria se você usar o presente. Você pode fazer isso para mim? Você faz esse favor para mim? Algumas pessoas, quando você não usa o futuro do pretérito, algumas pessoas podem tomar você como uma pessoa ignorante, estúpida, arrogante, sei lá, né? E além disso, a gente também tem o uso do presente, olha que bacana, para indicar futuro do presente, né? Ao invés de dizer eu irei à festa ou na festa amanhã, a gente diz eu vou à festa ou na festa amanhã. Vocês vão? E aí a gente não usa a forma vocês irão, né? Isso é muito comum, né? É comum, eu digo comum no uso, né? Mas a gramática tradicional não gosta, ela desabona esses usos. Tudo bem? Bem, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho com o modo indicativo, né? Que é um dos modos verbais, tá bom? E eu espero vocês na próxima aula. Até mais. E espero que eu tenha ajudado aí um pouco.